Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar um homem que agrediu uma pessoa com deficiência visual em São Paulo. O ataque aconteceu de forma covarde, no momento em que a vítima passeava com o cão-guia. Repare neste homem. Ele caminha tranquilamente pela Barra Funda, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Em seguida, ele ataca um homem que caminhava com um cachorro. A vítima tem deficiência visual e estava com o cão-guia. Com medo, ele prefere não se identificar. Na hora que eu me dei conta, eu senti um baque na testa, assim, né? Aí eu me dei conta que alguém provavelmente tinha me agredido. Foram 12 pontos na cabeça, 3 dias internado, 2 deles na UTI. Após o ataque, os hábitos mudaram. As caminhadas foram interrompidas e o cão-guia que estava com ele há 10 anos foi entregue para parentes, já que agora a maior parte do tempo é dentro de casa. A agressão aconteceu há mais de 2 semanas e até agora o homem não foi identificado. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 44 mil denúncias de violência contra pessoas com deficiência foram registradas em todo o Brasil no primeiro semestre deste ano. Só no estado de São Paulo foram mais de 11 mil. Entre elas estão agressões, maus tratos e abandono. Essas pessoas realmente são vulneráveis e dentro dessa vulnerabilidade eles ficam mais frágeis a qualquer situação, né? Desde maus tratos até violência mesmo, seja doméstica ou seja na rua. Inclusão social, segurança, cidadania. Para o especialista em segurança pública, os direitos da pessoa com deficiência, que são previstos em lei, devem ser protegidos por todos, com denúncias e punições para os agressores. Tem que ser tratado realmente com mais rigor da própria justiça, no caso de uma agressão, lesão corporal, que for contra essa pessoa que cometeu um ato covarde desse contra um vulnerável. E agora fica essa sensação, né, de uma insegurança, né, de poder sair e encontrar com o mesmo ou outro maluco por aí, né? Veja agora outras notícias desta terça-feira. O presidente do Senado propõe projeto para reduzir juros da dívida dos estados. Polícia Federal faz operação contra o desvio de verba de merenda escolar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Funcionária de cinema é agredida por procurador do estado de Minas Gerais. 10 municípios gaúchos registram temperaturas negativas e rio congela no interior do estado. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Uma operação contra o tráfico de drogas envolvendo 5 estados terminou com a prisão de 12 pessoas. Um dos alvos foi encontrado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Durante a operação, uma mulher foi vítima de bala perdida. O cerco ao Complexo da Maré começou nas primeiras horas do dia. O blindado teve dificuldade para passar por barricadas e virou alvo de disparos. Os policiais só conseguiram remover o obstáculo quando os tiros pararam. A operação tinha como alvo suspeitos de ajudar o Comando Vermelho num esquema de lavagem de dinheiro para comprar armas e drogas no Peru e na Colômbia. Em 2 anos, o grupo teria movimentado cerca de 126 milhões de reais. Durante a ação, uma moradora foi atingida por bala perdida, mas não corre risco de morte. Além do Rio de Janeiro, houve buscas no Amazonas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 12 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, os criminosos usavam empresas de fachada e depósitos em dinheiro para enviar valores para intermediários no norte do país. Com essa movimentação fracionada para não levantar suspeitas, era difícil descobrir como o tráfico internacional de armas e drogas se mantinha.
Os investigadores identificaram que um dos envolvidos era um policial civil do Amazonas. Ele foi preso durante a operação. A justiça ainda determinou o bloqueio de bens dos investigados. Na Baixada Fluminense, os agentes também prenderam o homem, conhecido como operador financeiro do esquema. Essas investigações elas vão continuar para que a gente continue cessando esse fluxo de armas e drogas para cá, ou ao menos dificultando e responsabilizando. Um cliente de um shopping de luxo discutiu com uma funcionária da sala de cinema em Belo Horizonte. A confusão teria começado por causa de um balde de pipoca. Câmeras de segurança registraram a discussão. O cliente aponta o celular, enquanto a funcionária tenta evitar a gravação. Os dois discutem até que o homem parte para cima dela. De acordo com a vítima, que prefere não se identificar, a confusão começou por causa do refil de um balde de pipoca. Quando eu cheguei na sala para entregar a pipoca dele, ele já tomou a bandeja da minha mão, com a pipoca, querendo já o refil. E eu falei com ele que o refil ele tinha que fazer em cima, né? Lá em cima, porque a gente não faria o refil dentro da sala. O homem não aceitou a justificativa. Ele começou a cuspir em mim, tentou 3 vezes me agredir, né? E eu todo tempo chamo meu gerente. As cenas foram registradas neste shopping de luxo, na região centro-sul de Belo Horizonte. A funcionária chamou a polícia, mas, segundo ela, o cliente foi embora antes da chegada dos agentes. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Como o CPF do homem ficou registrado no cupom fiscal da loja, foi possível identificá-lo. Bruno Rezende Rabelo é procurador do Estado de Minas Gerais e também trabalha como professor em faculdades particulares de Belo Horizonte. Ele entrou em contato com a nossa produção e disse que enviaria um posicionamento por e-mail, mas até agora não recebemos a resposta. Por nota, a rede de salas de cinema lamentou o ocorrido, informou que tem prestado apoio à funcionária e que colabora com as investigações. Cerca de 300 veículos foram destruídos num grande incêndio no pátio do Detran em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As chamas teriam começado na vegetação ao lado do pátio e invadiram o local. O incêndio só foi controlado depois de 5 horas. Ninguém ficou ferido. 91 aves silvestres foram resgatadas em Santa Catarina em condições precárias. As apreensões fazem parte de uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de animais entre Brasil, Argentina e Uruguai. 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão foram cumpridos. Uma agulha injetável foi esquecida nas nádegas de uma criança de 5 anos num hospital de Niterói, no Rio de Janeiro. Após receber a medicação, o menino foi para casa e começou a reclamar de dores na região. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a direção do hospital apura o caso. Tutores de animais de estimação que precisam se deslocar estão preocupados com a falta de definição das normas de segurança para o transporte tanto aéreo quanto terrestre. Num dos casos mais recentes, uma cadela da raça Golden Retriever morreu num veículo de transporte. Essa é uma das últimas imagens da Gaia, já no momento do embarque em São Luís, no Maranhão. Era neste veículo, ao lado de outros animais, que a cachorra de 5 anos deveria ter chegado a São Paulo 4 dias depois. Mas um telefonema, cerca de 48 horas após a partida, mudou tudo. Um funcionário da empresa me liga e me comunica que em algum momento ela passou mal, que a levaram para atendimento veterinário, mas que ela não tinha resistido. Jaqueline acompanhava o trajeto por GPS e percebeu que a van ficou parada durante horas. Ela questiona também a forma com que a empresa devolveu o corpo do animal. Eu entreguei a minha cadela saudável, né, pronta, bonita, bem cuidada, saudável, feliz, a recebi numa caixa de isopor com água gelada, trazida por motoristas de aplicativo. Gaia não foi a única pet a morrer durante um transporte terrestre realizado pela empresa que tem sede no Rio de Janeiro. A Gisele, que era tutora do Burker, também tem uma história parecida. Por causa disso, ela montou uma página numa rede social. No relatório do médico que atendeu ele, fala que precisaria refrigerar
ele, porque ele estava muito quente, fora da temperatura normal de um cachorro. E aí dizem que ele tem uma parada cardíaca e vem a óbito. Em abril, o caso do cachorro Joca ganhou repercussão em todo o país. O Golden Retriever morreu após um erro da companhia aérea que o mandou para o destino errado. O laudo confirmou que Joca sofreu de choque cardiogênico, quando o coração para de bombear sangue adequadamente. Esses casos chamam a atenção para o tipo de serviço que vem sendo oferecido pelas empresas que transportam animais. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que é necessário ampliar o debate sobre a regulamentação do transporte, tanto aéreo quanto terrestre, e com normas específicas. Esses riscos podem ser mitigados da seguinte maneira: exigindo um atestado de saúde médica do animal. Mas o que me parece é que numa situação adversa, a empresa não tem meios necessários para mitigar esses riscos, como um carro de apoio, ter um veterinário junto com o carro de transporte. Em nota, a empresa que fez o transporte rodoviário lamentou a morte dos animais e negou qualquer tipo de negligência. As tutoras dos animais discordam e temem que os pets tenham morrido por problemas na temperatura do veículo, que poderia estar alta demais. Se um animal morreu por condições adversas, porque passou calor, porque não recebeu alimentação, a empresa, inclusive, os seus responsáveis legais podem responder pelo crime de maus tratos, que a pena vai de 2 a 5 anos. Pelo menos 10 cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas. A situação é preocupante para milhares de pessoas que ainda estão desabrigadas por causa das enchentes. O dia amanheceu gelado e branquinho em Santana do Livramento, na fronteira com a Argentina. A geada cobriu a paisagem e até a água congelou. Em uma lavoura de arroz, um ratão do banhado se divertiu caminhando sobre o gelo. Em São José dos Ausentes, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a expectativa é de neve para os próximos dias. Pelo menos 10 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas nesta terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Pelo terceiro dia seguido, a temperatura caiu aqui em Porto Alegre. Hoje, os termômetros não passaram dos 10 graus. Durante o inverno, o município sempre faz a campanha do agasalho para ajudar quem precisa. Só que neste ano está um pouco diferente. Muitas doações já foram feitas em maio por causa das enchentes. Só que com a chegada do frio intenso, a mobilização precisa continuar. Em todo o estado, são quase 4.800 pessoas que estão vivendo em 113 abrigos. Só em Porto Alegre, quase 1.000 pessoas. Os alojamentos estão cumprindo com a sua missão no sentido de alimentação, de agasalhos. Temos muito bem acolhido, porque coberta não falta, roupa quente também não está faltando e nós temos todas as alimentações. Choveu um pouco durante a tarde em Porto Alegre e o frio aumentou. Ainda assim, teve gente que não dispensou os exercícios físicos na orla do Guaíba. É desafiador, tá? Mas, enfim, a pessoa acaba se acostumando. O gorrinho é sempre bem-vindo, né? Ocupando aqui as orelhas, então ajuda muito também. O frio extremo continua no sul do Brasil e há previsão de chuva congelada. A Giovana Rizardo chega agora para trazer esse alerta e explicar onde o fenômeno pode ocorrer amanhã. Oi, Giovana, boa noite para você. Boa noite, Renata, Celso, e para você também. O sul do Brasil está sob influência de uma onda de frio causada pelo avanço de uma massa de ar polar que veio da Argentina. O ar extremamente gelado na região fez as temperaturas despencarem. No Rio Grande do Sul, os termômetros atingiram a marca de 9,1 graus negativos na cidade de Pinheiro Machado.
Nesta quarta-feira, a combinação de frio intenso e umidade cria condições para o fenômeno chamado de precipitação invernal, que traz chance de chuva congelada. A gota de água da nuvem congelada derrete no meio do caminho e se transforma novamente em floco de neve quando cai no solo. Isso pode acontecer nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. As temperaturas baixas devem predominar no Rio Grande do Sul, pelo menos até o começo da semana que vem. Renata, Celso. Obrigada, Giovana. Até daqui a pouco. Ainda hoje, técnico de futebol é preso em Salvador suspeito de cometer injúria racial contra jogadora. O presidente do Senado apresenta projeto que pretende reduzir os juros das dívidas dos estados com a União. Chefes de Estado dos 32 países da OTAN se reúnem nos Estados Unidos para reforçar apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Começou hoje em Washington, na capital dos Estados Unidos, a cúpula que celebra os 75 anos da OTAN. Os chefes de Estado e de governo dos 32 países membros da OTAN vão participar da cúpula da Aliança Militar formada pelos Estados Unidos e nações europeias. Líderes do Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul foram convidados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também confirmou presença na reunião. A guerra na Rússia e na Ucrânia deve dominar os debates no encontro que vai até quinta-feira. Um recente ataque a um hospital infantil ucraniano, que foi atribuído à Rússia, levou os aliados a se posicionarem contra Moscou. De acordo com o Departamento de Estado americano, o objetivo da cúpula é reforçar que o futuro de Kiev é como integrante da OTAN. Ukraine's future is in NATO. Para Joe Biden, além do evento celebrar os 75 anos da Aliança Militar, também será uma oportunidade do presidente americano transmitir confiança antes das eleições americanas. Diante das especulações em relação a uma possível desistência da corrida eleitoral, o democrata precisa garantir uma aliança em torno de um objetivo em comum, que é vencer a Rússia. Há um receio entre os integrantes da OTAN de que a vitória de Donald Trump possa significar o fim ou a diminuição do financiamento americano ao bloco. O republicano já chamou a aliança militar de ultrapassada e criticou os integrantes que não cumprem a determinação do grupo de gastar 2% do orçamento nacional na própria defesa. Tudo indica que foi um míssil russo responsável pela destruição do hospital infantil na Ucrânia, segundo as primeiras análises das Nações Unidas. A Rússia nega e diz que uma falha no sistema de defesa ucraniano atingiu por engano o local. As fotos divulgadas por autoridades ucranianas mostram o que teria restado do míssil KH-101, um modelo usado pelo exército russo. Moscou voltou a negar o ataque. Alega que o armamento era do próprio sistema de defesa da Ucrânia, que falhou e atingiu o hospital. O bombardeio deixou 2 mortos e mais de 32 pessoas feridas, sendo 8 crianças. Hoje, o trabalho de resgate, que contou com a ajuda de voluntários, terminou. O setor de monitoramento dos direitos humanos das Nações Unidas analisou as imagens do míssil e da destruição do hospital infantil em Kiev. E, de acordo com a ONU, existem fortes indícios de que a Rússia seja responsável pelo ataque. Além do hospital, várias cidades do país também foram bombardeadas com cerca de 40 mísseis. Ao todo, 38 pessoas morreram, incluindo 4 crianças, e outras 190 ficaram feridas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta terça-feira um projeto para tentar resolver o problema da dívida dos estados com o governo federal. A proposta altera principalmente a taxa de juros que corrige esses débitos. O projeto tem 2 eixos principais: a possibilidade de os estados usarem ativos, que são as empresas públicas estaduais, para ajudar no pagamento das dívidas com a União, e a mudança das taxas de correção dos débitos. Os estados têm uma dívida de quase 765 bilhões de reais com a União.
Os mais endividados são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. A principal reclamação dos governadores é com a correção da dívida, que hoje é feita pela inflação mais 4% ao ano. O projeto apresentado hoje prevê zerar os juros reais, que são esses 4%, desde que os estados cumpram algumas regras. O estado que quitar pelo menos 10% da dívida com o uso de bens ou recursos terá redução da taxa em 1%. Se o pagamento for acima de 20% dos débitos, a redução dos juros será de 2%. Dos 2% dos juros restantes, 1% poderá ser revertido em investimentos no próprio estado. O outro 1% pode ser usado para a criação de um fundo de equalização para todos os estados e o Distrito Federal. Com a possibilidade de entrega de ativos dos mais variados e elencados no projeto e com uma redução muito significativa do indexador, no final das contas, a União abrindo mão para si do recebimento destes juros para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado. O texto também prevê o refinanciamento das dívidas em 30 anos. A intenção é que a proposta seja votada no Senado antes do recesso, a pausa dos parlamentares, que começa no próximo dia 18. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o projeto não poderá trazer prejuízos aos cofres da União. O objetivo é que não haja impacto primário nas contas primárias do governo federal. Então, isso nós precisamos assegurar de qualquer jeito, senão isso vai gerar uma série de problemas nas contas nacionais que não estamos em condição de errar nesse quesito. A Câmara dos Deputados fez uma homenagem à Igreja Universal pelos 47 anos de existência e pelos 10 anos do Templo de Salomão. A sessão solene foi uma iniciativa de parlamentares para destacar a trajetória da igreja, que se tornou um exemplo de solidariedade e de compromisso social. A homenagem ocorreu na Câmara dos Deputados em sessão solene durante a manhã. O plenário da casa ficou lotado e contou com a execução do hino nacional. A celebração de honra é um reconhecimento pelo trabalho social da Universal, que alcança pessoas carentes em situação de rua, chega a presídios e atravessa fronteiras. Nós sabemos que milhões de vidas foram transformadas, inclusive a minha. Eu estou há 44 anos na igreja e eu sei realmente o quanto é importante fazer parte desse trabalho e o quanto transforma a vida das pessoas. O destaque, a expansão do trabalho desenvolvido pela igreja foi exibido em um filme que mostrou o início dessa história. A ousadia em avançar com o propósito de evangelizar do fundador, Bispo Edir Macedo. 47 anos de muita luta, de muita dificuldade, não só no Brasil, mas por todo o mundo. E a obra que Deus fez merece ser celebrada. São mais de 12 mil templos em 148 países e dezenas de programas sociais realizados por mais de 620 mil voluntários. Quando a gente homenageia essas instituições, a gente está dizendo o quanto cada uma delas trabalha incessantemente para transformar a vida de pessoas que tanto sofrem, que chegam nessas casas como um pronto-socorro. E ali elas encontram alento, elas encontram cuidado, elas encontram vida. Comemorar o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz durante esses 47 anos de atendimento espiritual às pessoas que têm vários problemas de depressão, de tristeza, de desejo de suicídio, de mutilação, pessoas que têm baixa estima, e o trabalho da Igreja Universal vem justamente para levantar essas pessoas. O Templo de Salomão completa 10 anos no dia 31 de julho. A obra levou 4 anos para ser concluída e desde a sua inauguração, mais de 30 milhões de pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo já visitaram o local. A gente fica feliz porque a gente tem uma história, né? Tem uma história que todos nós chegamos com uma situação difícil e graças a essa porta aberta da Igreja Universal, hoje nós temos vida, temos paz e poder estar aqui hoje comemorando, sem dúvida alguma, é uma alegria gigantesca. E veja ainda hoje, o concurso nacional unificado tem mais de 31 mil desistências após a alteração de data. Assinaturas de acordos
críticas às tentativas de golpe e convite para a Bolívia participar do G20 no Rio em novembro. O dia do presidente Lula em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Relatório da PF mostra que Bolsonaro era informado do suposto esquema de venda ilegal de joias recebidas em viagens oficiais. Novos detalhes do inquérito das joias mostram que Jair Bolsonaro era informado sobre cada passo do suposto esquema de venda ilegal dos presentes recebidos em viagens oficiais durante o período em que esteve na presidência. O relatório enviado ao Ministério Público Federal também detalha como teriam sido feitos os pagamentos em espécie ao ex-presidente. Em uma troca de mensagens no começo do ano passado, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, informa o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o leilão de um dos kits de joias, recebido de presente numa viagem oficial. Cid encaminha o link do site de leilão e recebe como resposta de Bolsonaro a expressão militar selva. Segundo a Polícia Federal, o uso do link por Mauro Cid, o registro de acesso de Jair Bolsonaro em seu aparelho telefônico e o uso da expressão selva reforçam a utilização deste jargão para confirmar a ciência do ex-presidente de que o kit Ouro Rosé fora exposto a leilão. O relatório da PF também indica como teriam sido feitos os repasses financeiros depois da venda das joias e apontou o pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Lourena Cid, como principal operador. Os investigadores relataram que até meados de março de 2023, os recursos foram repassados por Mauro Cid e Lourena Cid de forma fracionada e em espécie para Jair Bolsonaro, conforme a disponibilidade de encontros pessoais com o ex-presidente e seu assessor Osmar Crivellati, apontado como outro operador do suposto esquema. O prazo de 15 dias para a manifestação do Ministério Público começa a contar depois da volta do recesso do Judiciário, em 1º de agosto. Fontes do órgão veem provas robustas no relatório da Polícia Federal, mas acreditam que o procurador-geral, Paulo Gonet, deverá pedir a ampliação das investigações e produção de mais provas, como fez no caso dos cartões falsos de vacinação de Bolsonaro, da filha dele e de assessores. A medida seria tomada para que uma eventual denúncia pudesse ter um embasamento ainda mais detalhado e com pouco espaço para questionamentos. Nós procuramos os citados na reportagem, mas não tivemos resposta. Ontem, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente sofre perseguição política e que o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes não têm competência para analisar o caso. Os advogados disseram ainda que todos os presentes foram catalogados por servidores de carreira dentro do que estabelece a lei. O presidente Lula esteve hoje na Bolívia para assinar acordos bilaterais e reafirmar o apoio do governo brasileiro ao presidente Luiz Arce, que sofreu uma tentativa de golpe no mês passado. A visita oficial do presidente Lula começou nesta reunião bilateral com o presidente boliviano Luiz Arce. É a primeira visita do presidente à Bolívia desde que tomou posse no ano passado e também a primeira desde 2009, no fim do segundo mandato. A viagem coincide com a ratificação do protocolo de adesão do país vizinho ao Mercosul. Ontem, ao chegar a Santa Cruz de la Sierra, o presidente Lula disse que a entrada da Bolívia é o caminho natural para fazer do Mercosul um bloco econômico forte. Depois deste encontro, os dois presidentes participaram de uma reunião com ministros dos dois países e também participaram da assinatura de 10 acordos de cooperação para o combate ao tráfico de drogas e de pessoas, para incrementar a comercialização de fertilizantes e aumentar o acesso recíproco aos serviços de saúde pública. Além disso, foram assinados protocolos de intenções sobre a operação da hidrelétrica de Jirau e o desenvolvimento de interconexões elétricas entre os dois países. Em discurso, o presidente Lula falou sobre os benefícios para os dois países dos acordos assinados hoje. Mas ele também traçou paralelos entre as histórias políticas recentes de Brasil e Bolívia. E afirmou que a visita dele, depois de 15 anos, simboliza mais do que a retomada de uma amizade. Em 2022, o Brasil completou o bicentenário de sua independência, um dos momentos mais sombrios da sua história. Em vez de celebrar, fomos tomados por uma onda de extremismo que desembocou no 8 de janeiro na tentativa de golpe.
O povo boliviano já havia provado desse gosto amargo com o golpe de Estado de 2019 e agora se viu acometido pela tentativa de golpe no dia 26 de junho. Às vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. O presidente Arce agradeceu pelo empenho do Brasil para que a Bolívia se tornasse membro permanente do Mercosul, uma das promessas do então candidato Lula à presidência em 2022. E pela posição firme do governo brasileiro contra a tentativa de golpe de Estado na Bolívia em 26 de junho. Luiz Arce enfatizou que o desenvolvimento da América do Sul passa necessariamente pela integração entre os países. Nós agradecemos essa maneira de olhar do Brasil para dentro da nossa região, porque nós temos um grande desafio como países nesse momento. E um dos caminhos a seguir para enfrentar todos esses problemas que temos na região é a integração. Mais de 31 mil candidatos do concurso público nacional unificado desistiram de fazer a prova e pediram o reembolso da taxa de inscrição. Inicialmente, o chamado Enem dos concursos estava marcado para o dia 5 de maio, mas foi adiado para o dia 18 de agosto por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação, depois das mudanças no edital, mais de 31 mil candidatos pediram a devolução da taxa de inscrição e o cancelamento da participação. O número de desistentes representa menos de 2% do total de inscritos na prova em todo o país. O concurso nacional unificado tem mais de 2 milhões de candidatos. Para este especialista, o número de desistências não significa menos concorrência para os estudantes que decidiram permanecer no concurso. As notas de entrada, elas são sempre baseadas naqueles que fizeram a prova. Então, a quantidade de desistentes, de não participantes, ela não altera as notas de entrada justamente porque depende muito mais de quem fez do que de quem não fez. Por isso, Luana se divide entre o trabalho e o estudo para se preparar para a prova. Eu tento estudar de 8 a 10 horas, no sábado e no domingo, e na semana eu separo geralmente 3 horas para estudar. O concurso nacional unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Os salários vão de R$ 3.700 a mais de R$ 22.000. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 21 de novembro e a convocação a partir de janeiro do ano que vem. Para a Luana, passar no concurso é um passo importante para conseguir a tão sonhada independência financeira. Assim que eu passar no concurso, com certeza eu quero adquirir uma casa, um carro melhor e ficar estável. A Câmara dos Deputados aprovou o texto que cria um novo ensino médio. A proposta aumenta a carga das disciplinas obrigatórias como português e matemática para 2.400 horas. Os deputados mantiveram o inglês como matéria obrigatória, mas retiraram o espanhol da lista. Como já havia sido aprovado no Senado, o texto agora segue para sanção do presidente Lula. Em Tóquio, 6 pessoas morreram de insolação esta semana. De lá, quem traz as informações é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia, para você. Como é que está aí a temperatura nessas primeiras horas da manhã? Oi, Renata, Celso, boa noite a todos aí no Brasil. Aqui no Japão, o dia mal começou e já faz 30 graus e deve chegar a 40 em algumas partes. Isso para os japoneses é demais. A onda de calor atinge todo o país na última semana. Mais de 9 mil pessoas foram socorridas de ambulância com sintomas de hipertermia ou insolação. 200 estão internadas em estado grave e o número de mortes chegou a 19 desde o começo do mês. O problema aqui no Japão é que o calor vem acompanhado de muita umidade, o que aumenta ainda mais a sensação térmica. E outra preocupação é que pode faltar energia elétrica em Tóquio. Com o aumento do consumo, a capacidade de geração está perto do limite. E olha, sem ar-condicionado é bem difícil por aqui. Renata, Celso. Obrigada, Silvia. Se cuide aí.
Veja a seguir como os brasileiros recriaram uma herança italiana de dar água na boca. Secretário de Educação de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é preso suspeito de desviar 6 milhões de reais de merenda escolar. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a urgência para a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. A ideia é que o texto seja analisado em plenário a partir desta quarta-feira. Pontos considerados polêmicos, como a relação dos itens que serão taxados com o imposto seletivo por supostamente fazerem mal à saúde, ainda precisam de acordo. Os deputados também não decidiram se a carne será ou não isenta. A Polícia Federal fez uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de 6 milhões de reais da verba da merenda escolar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O secretário de Educação do município foi preso. Ele é apontado como o chefe do esquema. A operação da Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi o endereço de um empresário acusado de envolvimento nas fraudes na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O secretário de Educação de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso. Denis de Souza Macedo estava na casa dele em um condomínio de luxo em Nova Iguaçu. Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo a investigação, as fraudes eram realizadas por meio de pagamentos superfaturados a empresas contratadas com documentos falsos para fornecer a merenda escolar. O valor total desviado no esquema foi de mais de 6 milhões de reais. A Força-Tarefa apreendeu 300 mil euros, o equivalente a quase 1.800.000 reais, na casa de um empresário, além de 360 mil reais na residência de um servidor da Prefeitura de Belford Roxo. Os policiais não encontraram alimentos nos galpões onde a merenda escolar deveria ser armazenada. Muitos dos nossos alunos, eles só têm essa alimentação no seu dia. Então, é fundamental a escola, é fundamental a merenda. A defesa de Denis Macedo disse que ainda não teve acesso aos autos, mas que confia na inocência do cliente. Já a Prefeitura de Belford Roxo disse que preza pela transparência e espera que os fatos sejam esclarecidos o mais rapidamente possível. Em Salvador, um técnico de futebol foi preso suspeito de cometer injúria racial contra uma jogadora adversária. Assim que terminou a partida entre as equipes de futebol feminino do Bahia e JC Futebol Clube do Amazonas, o campo do estádio de Pituaçu, em Salvador, virou palco de uma grande confusão. Nestas imagens é possível ver o momento em que o técnico do JC Futebol Clube discute com a jogadora baiana Suelen Santos, de 23 anos. Ainda no gramado, ela chamou a polícia e denunciou que tinha sido vítima de injúria racial, ao ser chamada de macaca pelo técnico do clube amazonense. O português Hugo Miguel Duarte Macedo, de 45 anos, saiu do estádio escoltado por policiais militares e acabou preso em flagrante. Em nota, o Bahia lamentou o fato, prestou solidariedade à atleta e disse que os advogados acompanham o caso junto com a jogadora. Também por meio de nota, o JC Futebol Clube disse que repudia atos de injúria racial ou racismo contra qualquer pessoa e que o departamento jurídico apura todas as informações para tomar as medidas cabíveis. A audiência de custódia do suspeito está marcada para amanhã, quando o juiz vai decidir se o técnico vai permanecer preso. A jogadora Suelen usou as redes sociais para fazer um desabafo. Na publicação, ela escreve que tentaram silenciar a figura dela no esporte e fez questão de ressaltar que a denúncia é a arma para combater o racismo. A Giovana Rizardo já está de volta com a previsão do tempo. Giovana, a chuva continua amanhã no centro-sul do Brasil? Sim, Renata, e aliviando a secura. A formação de uma nova frente fria na região sudeste vai reforçar as instabilidades.
Em São Paulo, Campo Grande, em Florianópolis, a quarta-feira vai ser nublada com chuva e rajadas de vento. À tarde, as temperaturas não sobem muito e os termômetros marcam até 24 graus. Em boa parte das regiões sul e sudeste, a chuva é persistente. Os pontos coloridos mostram essas nuvens carregadas. Amanhã tem previsão de queda na temperatura nos estados do Acre e Rondônia por causa do fenômeno da friagem. No litoral do Nordeste e na maior parte do Norte, chuva rápida. Mais uma tarde gelada em Porto Alegre com 11 graus. No Rio de Janeiro e em Rio Branco faz até 25. Em Brasília, 29. Em Natal, 28. E até 33 em Macapá. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. O primeiro pedido vem de Araucária, Paraná. É o José. Bem-vindo, José. Quarta-feira gelada por aí, com 8 graus de mínima. Na quinta e na sexta-feira tem alerta de temporal. As máximas ficam em torno dos 15 e 16 graus. Agora é a vez do Florisvaldo, de Vitória da Conquista, Bahia. Olá, Florisvaldo. Até a quinta-feira faz sol e até 27 graus. Na sexta, volta a chover fraco no fim do dia. Você também pode participar. Poste para onde quer a previsão e a hashtag você no JR. Renata, Celso. Obrigada, Giovana. Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento que vai decidir se o ator Alec Baldwin é culpado ou não pela morte da diretora de fotografia do filme Rust. O astro de Hollywood responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Durante as gravações, o ator segurava uma arma cenográfica quando um disparo matou Halyna Hutchins. Baldwin, de 66 anos, disse que não sabia que a arma estava carregada com munição real e que não puxou o gatilho. Já os promotores afirmaram que ele agiu de forma irresponsável e mudou várias vezes a versão dos fatos. Walter Bingham é o jornalista mais velho em atividade no mundo. Aos 100 anos de idade, o sobrevivente do Holocausto vive em Israel. No país, ele acompanha e relata a guerra contra terroristas. Em meio a mais uma cobertura, conta sua história para o Jornal da Record. A guerra é parte da vida de Walter Bingham há mais de 5 décadas. Ele é o jornalista e apresentador de programas de rádio mais velho do mundo, segundo Guinness, o livro dos recordes. Ainda adolescente, Walter, que é alemão, foi para o Reino Unido fugindo da perseguição nazista. No momento em que o trem saiu e vi minha mãe de pé na plataforma, me dei conta da realidade. O senso de aventura acabou. Foi muito traumático. No Reino Unido, lutou na Segunda Guerra Mundial e trabalhou como motorista de ambulância poucos dias depois do desembarque na Normandia, que marcou o início da vitória contra os nazistas. Aos 100 anos e meio, Walter Bingham segue na ativa. A gente veio até o estúdio, que fica na casa dele, no centro de Jerusalém, e o que vocês estão vendo aqui são algumas das preciosidades do jornalista. Fotos com autoridades, medalhas que ele recebeu durante a Segunda Guerra Mundial e o podcast que ele está gravando. Aliás, um dos principais temas dos programas tem sido a guerra contra o Hamas. Esses eventos nunca estão muito longe de mim. E hoje, como jornalista, escrevo e falo sobre isso. Com um olhar atento, Bingham alerta para algo que já presenciou antes. Estamos exatamente neste momento, vivendo no ano equivalente a 1938, porque naquele ano as gangues estavam perseguindo judeus nas ruas, queimando sinagogas, agredindo judeus. Existe apenas uma grande diferença. Temos o Estado de Israel. Em meio ao aumento dos combates no norte do país com o grupo terrorista Hezbollah, o jornalista teme por outra grande guerra e alerta que está pronto para ajudar como puder. Hoje mesmo, eu iria me voluntariar com prazer. Talvez um posto de controle. Firme na missão de informar o mundo sobre tudo o que vê e viu ao longo do último século, Bingham sabe da importância de relatar o que aconteceu. É o meu dever contar a história, enquanto você ainda pode ter o relato em primeira mão de alguém que testemunhou aquilo. A
comida é a herança mais popular que os imigrantes italianos deixaram para os brasileiros nesses 150 anos de história entre os dois países. Na semana que celebra o Dia da Pizza, nada melhor que experimentar os sabores diferentes de cada uma das 20 regiões italianas. Pizza é a palavra italiana mais falada no mundo. Não tem tradução e nem precisa. O pão, que foi turbinado pelos italianos, existe em todo lugar. Mas a tradição está na Itália mesmo. O consumo por lá é de 2 bilhões e 700 mil unidades por ano, segundo o consulado. O prato é um cartão postal do país. É um prato icônico que é bem conhecido em todo o mundo. Como o Brasil é a maior colônia italiana fora da Itália, a pizza também tem um papel importante por aqui e ganhou características próprias. Eu acho que os brasileiros gostam de adicionar mais ingredientes. O Brasil tem até o Dia Nacional da Pizza, 10 de julho. Na cidade de São Paulo, este ano, tem a Settimana della Pizza, a Semana da Pizza. Em qualquer lugar se fala pizza, todo mundo sabe o que é. Então ela representa muito bem a Itália. Eu costumo dizer que São Paulo é a 21ª região da Itália, tamanho número de italianos e descendentes que nós temos aqui na capital. 21 pizzarias participam do evento. É obrigatório que todas usem farinha e tomates italianos. Cada uma representa uma das 20 regiões da Itália e criou uma pizza com ingredientes típicos desses locais. A 21ª faz uma pizza com características paulistanas. Esta daqui desenvolveu uma receita com creme de trufas, mix de cogumelos, mussarela e presunto cru, levemente defumado. Uma pizza regional de Trentino, na Itália, que é uma pizza tradicional lá. É um pouco do que o público brasileiro gosta também, então a parte dos cogumelos com o presunto cru. Além das receitas regionais, toda pizzaria que participa do evento tem que ter no cardápio a margherita, que é a pizza símbolo da Itália, inclusive foi criada com as cores da bandeira do país. Olha só, o branco da mussarela, o vermelho da massa de tomate e o verde do manjericão. A versão mais difundida da história é que o chefe Rafael Espósito criou esse sabor em 1889, em homenagem à visita da rainha Margarida de Saboia a Nápoles. Ela teria gostado tanto que ajudou a divulgar a receita. Até hoje, a mais consumida no mundo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo após Gênesis tem formação da zona de risco no reality A Grande Conquista. Imperdível. Uma boa noite para você. Boa noite.